Boa noite, igreja. É um prazer enorme estar com você aqui, cultuando a Deus, começando esse nosso culto de domingo à noite, louvando, exaltando o nome do nosso Senhor. É um prazer poder fazer parte desse teu culto e querer lembrar que, como igreja, estamos reunidos. Estamos reunidos para cultuar a Deus, para conhecer um pouco mais da sua palavra, para falar com o nosso Deus. Então vamos orar agora, vamos falar com o nosso Deus, vamos tentar nos vincular, nos juntar nesse momento de oração. Senhor, muito obrigado pela Tua presença em nossas vidas. Muito obrigado, Deus, porque podemos estar juntos em oração com o Senhor. Fala aos nossos corações esse domingo, que o nosso louvor seja aceitável, seja agradável a Ti, Deus. Que as nossas vidas possam ser um culto ao Senhor. Fala com a gente em nome de Jesus. Igreja, hoje eu quero deixar alguns recados muito importantes. Se você ainda não baixou o aplicativo da nossa igreja, baixe o aplicativo, vá lá no seu Play Stores ou no Apple Stores e escreve Minha Igreja. É um aplicativo criado pelo Atos 6 e vai aparecer um hashtag grande ali. Você escreve Igreja Batista Bingen, tudo junto. Você vai ter acesso a todas as nossas informações através do aplicativo e também o nosso culto, que vai acontecer também por ele. Então, não deixe de baixar o aplicativo, por ali você vai conseguir fazer as suas doações, você vai conseguir estar alinhado com o que a nossa igreja está fazendo. E também os nossos pequenos grupos. Se você fazer parte de algum pequeno grupo e você quer saber se está acontecendo, liga para o seu líder ou entre em contato com o número da igreja ou com o meu número pessoal para saber aonde você vai participar do seu pequeno grupo via Zoom, via aplicativo Zoom. Eu tenho certeza que estar juntos nesse momento de pandemia é algo que vai nos fortalecer. Então não deixe de participar. Vamos louvar o nosso Deus, engrandecer o nome dele e logo em seguida vamos ter a exposição da palavra de Deus. Que Deus abençoe, louvemos juntos. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. Mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é,
mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Que bênção é poder estar louvando a Deus com você. Agora eu queria falar também sobre um assunto muito importante, os nossos dízimos e ofertas. Se você não está conseguindo contribuir por qualquer dificuldade, por qualquer fragilidade nas suas finanças devido ao coronavírus, eu queria que você ficasse muito em paz em relação a isso. Mas se você está conseguindo trabalhar, conseguindo produzir o seu dinheiro e você entende que de alguma forma você consegue prestar um culto a Deus entregando seus dízimos e ofertas, eu queria te convidar. Nós temos o nosso QR Code, está bem aqui. Você pode fazer a sua doação via cartão de crédito, via boleto, via transferência bancária. Tudo isso é contabilizado no Ato 6, que é o aplicativo, é o programa, né, que faz o aplicativo. E se você tiver cadastrado direitinho, você vai receber um e-mail com todas as suas contribuições para que você possa ter o controle disso também. É muito importante para a Igreja de Jesus, para a Igreja de Cristo, as finanças. As finanças são um fator muito importante para tudo, né? Nós não estamos frequentando os nossos cultos no templo, mas temos os gastos normais. Nossa igreja não pediu nenhum tipo de desconto nesse período de pandemia. Nós estamos pagando todos os nossos gastos, graças ao nosso bom Deus, da mesma forma que estávamos operando antes do Covid-19. Então você que entende essa responsabilidade como cristão, como membro dessa igreja, não deixe de cultuar a Deus com seus dízimos e ofertas, lembrando que isso precisa vir do seu coração. Se não está saindo do seu coração, não deve sair também do seu bolso. E eu falo isso muito sério, de uma forma muito clara. Todos que me conhecem sabem que eu falo de uma forma muito sincera isso. Você só deve contribuir se você entende no seu coração que o seu dízimo é uma prestação de culto a Deus. Se você não sente isso, e isso está te incomodando, não deixe de conversar com a gente, não deixe de conversar com os pastores. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir transmitir um pouco da palavra de Deus sobre esse assunto para você. Que Deus te abençoe muito. Vamos agora para a exposição da palavra de Deus. E eu estou muito animado com o livro de Apocalipse. As 7 cartas, as 7 igrejas, têm falado muito ao meu coração. E hoje eu quero falar sobre a segunda carta, a carta a igreja de Esmirna, uma igreja que só recebeu elogios de Deus. É interessante que essas 7 cartas, as cartas, né, que estão no capítulo 2 e no capítulo 3 de Apocalipse, foram direcionadas a 7 igrejas que recebem 5 delas, né, 4 delas recebem críticas e elogios, como a igreja de Éfeso, que falamos domingo passado, né? Uma igreja que era muito fervorosa, muito coerente, muito teológica, mas tinha abandonado seu primeiro amor. Tinha abandonado o amor que movia todas as coisas. Então é uma igreja que recebeu elogios, mas também recebeu críticas. Então temos 4 igrejas que recebem críticas e elogios. A igreja de Éfeso, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes. Essas 4 igrejas recebem críticas e elogios. 2 igrejas recebem só elogios, a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. E uma recebe só críticas, a igreja de Laodiceia. E nós vamos observar cada detalhe de cada uma delas. Hoje vamos conversar sobre essa igreja que recebeu só elogios do Senhor. Recebeu um alerta sobre o que aconteceria e um encorajamento para aquilo que ela viveria ainda. Vamos ler o texto, logo em seguida orar. Diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer.
Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para seres provados, para serem postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Que a Tua palavra, Deus, possa consolar, exortar e transformar os nossos corações. Fala com o Teu povo essa noite. Transforma as nossas vidas a partir da luz da Tua palavra. É em nome de Jesus que oramos e agradecemos por tudo. Amém. Amém. Primeira coisa que me chama muito a atenção nesse texto é como Jesus se apresenta aqui. Jesus se apresenta de uma forma extraordinária. Ele já tinha se apresentado a João dessa forma. Quando João vê essa figura que falava com ele, o texto diz que quando ele o vê, ele cai aos seus pés como morto. Mas, o texto diz, porém, ele estendeu sobre mim a sua mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos. Primeira coisa que a gente precisa entender para essa carta dessa igreja que parece visivelmente frágil, mas que para Deus ela é forte. Ela parece visivelmente pobre, mas que para Deus ela é rica. É que Jesus se apresenta como o próprio Deus. Se a gente observar em Isaías 41, Isaías 43, Isaías 46, Jesus vai se apresentar, Deus vai se apresentar, o grande Jeová, né? Vai se apresentar como aquele que é o primeiro e o último. Jesus está afirmando à igreja de Esmirna que por mais que ela passe por grandes dificuldades, Ele é o próprio Deus. Ele é aquele que tem a chave da morte e do inferno em suas mãos. Ele é aquele que domina todas as coisas. E por que isso é tão gritante no texto de Apocalipse? Porque o texto de Apocalipse está afirmando a vitória e a volta do Cordeiro. Jesus morreu numa cruz, ressuscitou e foi aos céus. E segundo os evangelhos, quando Jesus estava indo aos céus, o anjo disse, olha, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que foi ao céu, ele voltará. E o texto de Apocalipse está deixando muito claro que essa volta de Cristo é a volta desse Cordeiro agora vitorioso, desse Deus que foi feito homem e morreu, mas agora ele volta em sua glória, na glória do seu Pai. Então observe, Jesus está afirmando que ele é o próprio Deus, ele está dizendo de uma forma muito clara, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que esteve morto, mas agora eu estou vivo. Eu sou o princípio de tudo, eu sou o fim de tudo. Então, quando a gente olha para a igreja de Esmirna, parece que a introdução à igreja, a carta à igreja, é um grande encorajamento. Jesus está encorajando a igreja, lembrando a igreja de quem ele é, do que ele faz, do quanto ele pode. Isso realmente agrega a minha vida. Eu acho que a gente perde muito, meu irmão, minha irmã, por conhecer pouco esse Deus, por saber pouco sobre ele, por experimentar pouco ele. João, o mesmo escritor, né, que está aqui fazendo essa narrativa, ele vai dizer na sua primeira carta, na primeira carta de João, dizendo que ele não só ouviu esse Jesus, mas ele tocou nesse Jesus. Ele viu com seus próprios olhos. Ele apalpou esse Cristo. Ele desfrutou de um relacionamento muito sincero, muito próximo, muito comum desse Jesus, para justamente poder transmitir de uma forma muito profunda isso que ele nos ensina. Então, quanto mais você puder conhecer sobre esse Jesus, entender, desfrutar desse Jesus, mais você vai estar encorajado para enfrentar as suas lutas e dificuldades. Segunda coisa que me chama muita atenção no texto, e isso é muito importante para as nossas vidas. Observe que diz o versículo 9, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas você é rico. Domingo passado eu falei sobre esse conheço que Jesus afirma em todas as cartas. Conheço as tuas obras, conheço as tuas tribulações. A igreja de Pérgamo, conheço o lugar onde habitas.
conheço as suas obras. Então, de alguma forma, Jesus coloca isso de uma forma igual para todas as igrejas, mostrando às igrejas que Ele conhece tanto as nossas virtudes quanto os nossos defeitos, tanto as nossas conquistas como as nossas derrotas, tanto as nossas verdades quanto as nossas mentiras. É o que Ele diz para a igreja de Sardes: conheço as tuas obras, que tens nome que está viva, mas está morta. Aqui Ele diz à igreja de Esmirna: conheço a sua tribulação, conheço a sua pobreza, mas você é rico. A primeira coisa que chama a atenção nesse pedacinho do texto é que muitas vezes Deus olha para as circunstâncias de uma forma diferente. Deus olha para o cenário de uma forma diferente. Deus valoriza as coisas que muitas vezes nós não valorizamos. E Deus ignora as coisas que muitas vezes nós valorizamos. É mais ou menos o que Jesus fala em Lucas, capítulo 16, versículo 15. Quando ele está falando sobre o dinheiro de uma forma muito direta, muito sincera, dizendo que é impossível amar a um Deus, amar ao dinheiro e amar a Deus. É impossível servir a dois senhores. E aí as pessoas começam a zombar de Jesus. Jesus olha para aqueles judeus e fala assim: vocês são aqueles que se justificam diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. Ele conhece, Ele destrincha os seus sentimentos e Ele pode ver que vocês, na verdade, estão adorando a um outro ser que não é Ele. E tudo aquilo que é elevado demais para os homens é uma abominação para Deus. É isso que Jesus fala para esses judeus que eram, segundo o próprio texto, avarentos, né? Se deitavam ao dinheiro, adoravam ao dinheiro, amavam ao dinheiro. Esse amor que Paulo condena ao dinheiro, dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz, é a origem de todos os males. É tão interessante porque aquilo que muitas vezes nós, mesmo os homens e mulheres cristãs que caminham com Deus, esquecem esse detalhe, que Deus olha para a vida de uma forma diferente de nós. Como em 1 Samuel capítulo 16. O texto de 1 Samuel diz que Samuel foi enviado por Deus para ungir um filho de Jessé. Jessé tinha 8 filhos. Então, quando Samuel chega na casa de Jessé, e Jessé apresenta o seu primeiro filho, um homem alto, um homem bem aparentado, Samuel pensa: esse é o rei de Israel. Mas Deus responde, versículo 7, se eu não me engano, responde assim: não olhe a altura e nem a aparência dessas pessoas, porque o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. É impressionante como no versículo 9 nós podemos observar isso. Aqueles que muitas vezes para Deus para os homens são pobres, aqueles que muitas vezes para a nossa geração, para o nosso tempo, são indiferentes, são pequenos, são frágeis, para Deus são valiosos, são ricos, são poderosos. Muitas vezes nós vamos olhar para as circunstâncias valorizando algumas coisas que Deus está ignorando, e vamos ignorar coisas que Deus está valorizando. Isso é algo que nós precisamos aprender com Jesus. Aprender a valorizar as coisas que Deus valoriza. Sabe o que diz Provérbios capítulo 8? Diz que o temor do Senhor é aborrecer, ou seja, é odiar, é detestar aquilo que Ele detesta. Vai dizer que Provérbios capítulo 8, versículo 13, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância. O temor do Senhor está alinhado a você olhar da mesma forma que Ele olha para as circunstâncias, olhar para os momentos, para as oportunidades da mesma forma que Ele olha, olhar para os nossos sentimentos da mesma forma que Ele olha. Então, o que o texto está deixando claro aqui para nós é que Deus olha de formas diferentes. Será que nós, como igreja, como pessoas religiosas, pessoas que temem a Deus, que querem conhecer mais desse Deus, está se atentando a isso, que Deus olha de uma forma diferente para tudo?
Ou será que estamos ignorando aquilo que Deus está deixando de uma forma tão clara? O pobre aqui é rico. E o rico lá, a igreja de Laodiceia, a igreja só recebe elogios. Ela se olha no espelho e diz: você está abastada, você é rica, você não precisa de mais nada, você está plena. E Deus olha para essa mesma igreja que se exalta, que olha para si mesmo e diz que está bem abastecida. Ele diz: mal sabe você que você é miserável, você é pobre, você está cega, você está nu. A forma como Deus olha, enxerga, encara as circunstâncias é completamente diferente das nossas, da nossa forma de enxergar. Por isso, tanto nos é convidado, o texto tanto nos convida a olhar com muita seriedade aquilo que para Deus é valioso. Por isso que Jesus bate tão duro no amor ao dinheiro. Por isso que ele ignora as muitas quantias daqueles que jogam daquilo que sobra e exalta aquelas 2 moedas daquela viúva pobre. Porque ele valoriza coisas que nós não valorizamos. Ele ignora coisas que nós amamos. A segunda coisa que me chama muita atenção nesse texto é o versículo 10. Ele diz: não temas as coisas que tens de sofrer. Essa palavra não temas, ela mexe comigo. Jesus falou em João 14, não se turbe o vosso coração. Ele falou para Abraão, depois de vencer os reis, naquela batalha onde ele resgata o seu sobrinho Ló, em Gênesis capítulo 15, ele diz: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo. Ele diz para Josué: não temas, ser forte e corajoso. Ele diz para João, quando João tem essa visão extraordinária, ele cai aos pés de Jesus como morto, e Jesus estende a mão direita e diz: não temas. Não tenha medo, não se atemorize, não perca o controle dessa situação. E por que Jesus nos convida a não temer, mesmo sabendo que nós vamos enfrentar momentos difíceis? É isso que ele está dizendo: não temas as coisas que vocês vão sofrer, porque vocês vão sofrer. O diabo vai lançar vocês na prisão, ele vai atormentar a vida de vocês, mas não temas. Como não temer sabendo que o mal está vindo? Sabendo que é impossível se desviar da tragédia. E aí ele ensina algo extraordinário através dessa carta. Não temas, porque vocês serão provados. Vocês vão passar por um momento difícil, mas esse momento não é o fim. Porque, como ele disse lá no início da carta, ele é o primeiro e o último. Ele é aquele que esteve morto e agora vive. Como ele se demonstra no capítulo 1, ele é aquele que tem a chave da morte e do inferno. Ele tem todo domínio, ele tem todo o poder. Então vocês passarão por dificuldades, mas vocês não serão destruídos, vocês não sofrerão a segunda morte, vocês não serão destruídos. Vocês, pelo contrário, vocês vão passar por isso para ser de alguma forma aprimorados, para que vocês sejam confrontados com um momento da vida de vocês, para que vocês cresçam com isso. É muito difícil, em meio às grandes dificuldades, entender que o sofrimento é sim uma escola, é sim um aprendizado, é sim um ensinamento para a vida. Um pensador disse, que aquilo que não me destrói me fortalece, aquilo que não me matou me deixa mais forte. É um fato. Olha o Covid-19, Se você pegou o Covid-19, você fica mal, você pode ter tosse, você pode ter febre, você pode não ter sintoma nenhum, mas se você passou pelos sintomas, quando você termina os sintomas, você está imune. O seu organismo, que representa uma parte da criação de Deus, ele cria imunidade àquele vírus. Então pode vir o mesmo vírus que não vai gerar o mesmo dano, o mesmo sofrimento.
Então os nossos sofrimentos, eles não são o acaso, eles não estão aí simplesmente por um jogo de xadrez que Deus faz com a vida, eles estão aí para te fortalecer, eles estão aí para te testar, para te aprimorar, para te transformar. E nós não devemos temer, porque Ele tem todo o controle. Mas pastor, isso é muito difícil, eu não consigo viver esse negócio não, isso é muito difícil. E aí a gente chega no versículo 11, o que nos ajuda muito nesses momentos. O texto diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte. Isso mexe comigo, sabe? Às vezes eu me pergunto por que a igreja do século 21, ela está tão distante da igreja de Atos 2, da igreja primitiva. Quando eu olho para esses homens de Deus, João, Paulo, Barnabé, Tiago, Filipe, Pedro, quando eu observo esses homens e como eles tinham no coração deles essa pegada de evangelização, esse amor ao reino de Deus, essa submissão à vontade de Deus, essa obediência. Eu não acho que esses homens sejam extraterrestres, não. Eu acho que esses homens são homens de carne e osso, mas que entenderam talvez um detalhe que nós não tenhamos entendido ainda, de uma forma profunda, de uma forma sincera. Qual o detalhe? O detalhe de que eles precisam estar focados no reino de Deus, no céu. Olha o que Jesus fala, pode parecer estranho, mas ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Ele fala, não temas, porque eu tenho todo o controle, e não temas, porque por mais que vocês venham sofrer nesse momento, sofrer neste mundo, vocês não viverão, vocês não sofrerão o dano da segunda morte. E se a gente for muito sincero, meus irmãos, nós vamos observar uma coisa muito interessante que tem acontecido com a nossa igreja. Quando eu digo a igreja, eu digo a igreja de Cristo na terra. Nós estamos pensando pouco no céu. Sim, nós estamos pensando pouco no céu. Nós pensamos muito nas nossas vidas aqui, no nosso trabalho, nos nossos salários, na nossa saúde, na nossa forma de nos prepararmos para as faculdades. Não tem pecado nisso, não tem pecado nenhum em fazer tudo isso. Só que o nosso foco final não pode ser esse. O nosso foco final não pode ser a minha faculdade, não pode ser ter um casamento saudável. Você tem que ter um casamento saudável, mas o foco da sua vida não é ter um casamento saudável. O foco da sua vida não é você ter uma saúde de ferro. O foco das nossas vidas precisa ser o reino de Deus. Já parou para pensar na oração do Pai Nosso? Como é que a oração do Pai Nosso começa? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O nome de Deus está em primeiro lugar. Venha o teu reino. O reino de Deus está em segundo lugar. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. A vontade de Deus está colocada em terceiro lugar aqui. Depois disso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Olha que interessante. Deus precisa ser o foco da vida. Ele precisa ser a razão da existência. Ele precisa ser a razão das nossas ações. Para que isso que acabamos de ler faça sentido para nossas vidas. Não temas, porque vocês vão passar, literalmente, vão comer o pão que o diabo amassou. Literalmente ele está dizendo aqui. Mas aqueles que forem fiel até o fim, aqueles que estiverem com seus olhos fitos no céu, eles não sofrerão o dano da segunda morte. Estevão, o primeiro mártir da história da igreja, ele é narrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 7. No versículo 55, diz que quando ele estava para ser apedrejado, ele estava morrendo por causa de Jesus, por causa do nome de Jesus, por causa do testemunho de Jesus, por causa do reino de Jesus. O texto diz que ele olha para o céu e ele vê a glória de Deus e vê Jesus à direita do Pai.
E com os olhos fitos no céu, Estevão morre apedrejado pelos judeus. Ele morre como Jesus morreu, porque ele morre dizendo as mesmas palavras: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Que tipo de homem é esse? Que abre mão da vida por uma experiência transformadora com Jesus. Jesus, em Mateus capítulo 6, ele vai dizer algo que mexe muito comigo. Ele vai dizer, olha, eu vou até ler para você. Mateus 6, ele vai afirmar: não busquem os tesouros dessa terra, não vivam para isso, não caminhem exclusivamente para isso. Mateus capítulo 6. Versículo 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrão não escava nem rouba, porque onde está o teu coração, aí estará também. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Se os nossos corações estiverem nesse mundo, nós não conseguiremos entender que muitas vezes as nossas tribulações, as nossas lutas, as nossas fraquezas, as nossas dificuldades são para nos aperfeiçoar, porque o fim precisa ser aqui. Por isso que a teologia da prosperidade é uma aberração segundo a palavra de Deus. É uma loucura segundo os textos, porque os textos nos convidam a olhar para o céu, a olhar para a eternidade, a olhar para aquele Senhor que vai reinar sobre todos, e não para o terreno, não para o carnal. Nós podemos viver as nossas vidas, nós somos convidados a viver as nossas vidas da melhor forma possível, da forma mais estável possível, com um casamento mais maravilhoso possível. Mas esse não é o foco. O foco não está aqui. O foco está no céu. Um grande avivalista, um jovem avivalista, uma vez disse: Senhor, crava nos meus olhos a eternidade. Sabe, os grandes homens que caminharam sobre a terra tinham isso muito claro nos seus corações. Olha, por exemplo, Paulo, falando à igreja de Filipe, capítulo 3, versículo 7. Mas o que para mim era lucro, agora eu olho como perda. Aquilo que eu entendia como algo digno de aplausos, hoje eu olho com vergonha. Sim, eu olho com vergonha, porque não tem como comparar as coisas deste mundo com as coisas que vamos receber. Então, os grandes homens de Deus, eles estavam com o seu olhar fixo no céu. E eu não acho que essa mensagem é uma mensagem antiquada. Pelo contrário, eu acho que essa mensagem é uma mensagem urgente para os nossos corações. A gente precisa viver para Deus e não esperar que Deus viva para nós. Porque Deus já viveu, já morreu e já ressuscitou por nós. Como diz 2 Coríntios, basta agora, cabe a nós que fomos salvos por essa morte e ressurreição, viver por Ele. Viver porque Ele morreu por nós. Viver para Ele. Por isso essa igreja, ela se apresenta como uma igreja extraordinária para nós, porque ela nos ensina algo extraordinário. Deus olha de uma forma diferente para tudo. Deus te convida a não temer, baseado naquilo que Ele é. Não nas circunstâncias, mas em quem Ele é, na capacidade que Ele tem de mudar a história. 3. Tudo isso só faz sentido, só será real, se verdadeiramente estivermos com os nossos olhos fitos no céu. Se estivermos com os nossos corações, os nossos tesouros
em uma outra dimensão, que não é essa. E aí tudo faz mais sentido. O dízimo faz mais sentido. O amor ao próximo faz mais sentido. O respeito, o temor a Deus faz mais sentido. Você já parou para pensar por que os cristãos de Atos 2, Atos 3 e Atos 4 vendiam suas propriedades e davam aos pobres? Já parou para pensar por quê? É justamente por essa linha de raciocínio. Eles estavam com os olhos fixos no céu, eles estavam preocupados em chegar no reino de Deus, em não viver uma vida cada vez mais confortável aqui. Então, quanto mais confortáveis estivermos, talvez, meu irmão, menos olhando para o céu, minha irmã, estejamos. Vamos refletir sobre isso. Vamos orar sobre isso. Promete uma coisa. Promete que você vai sair dessa mensagem, vai dobrar o seu joelho na sua casa e vai refletir com Deus sobre esse ponto específico. Será que eu tenho vivido demais, me apegado demais a este mundo e me apegado de menos ao reino de Deus? Será que as minhas escolhas, elas são escolhas simplesmente para ter uma vida melhor? Porque eu posso ficar a noite toda aqui, eu sei que você não quer isso, mas eu posso ficar a noite toda aqui te mostrando biblicamente que os cristãos que estão aqui de alguma forma sendo expostos aqui, são pessoas que estavam pensando em uma outra vida, pensando em uma outra realidade, tendo uma outra prioridade. Então, dobra o seu joelho na sua casa, ou vai para o seu quarto depois do culto e fala com Deus sobre isso. Pede que Deus mostre para você, no seu coração, se você não está vivendo apegado demais às coisas, apegado demais à política, apegado demais ao prazer, apegado demais ao doces, apegado demais à estabilidade financeira, apegado demais à vida do outro e apegado de menos na vida eterna. Aquilo que dá sentido e razão para todo o nosso sofrimento, para toda a nossa dor, para todos os nossos sacrifícios. Se nós, como cristãos, não conseguirmos nos apegar ao céu, não faz sentido nenhum irmos para lá. Não estou dizendo que você tem que rasgar tudo que você construiu, jogar fora tudo que você adquiriu e sair errante aí, agindo como um doido. Não, eu estou dizendo que tudo que você tem, tudo que você é e tudo que você será, precisa estar direcionado para a eternidade. Senão, talvez tudo será em vão. Que Deus te abençoe. Que essa palavra possa fazer sentido para o seu coração. Essa é a minha oração. Que essa palavra faça sentido para você e que essa palavra toque o seu coração. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Que a tua palavra possa realmente penetrar os nossos corações, mudar as nossas vidas, transformar a nossa forma de enxergar o mundo. Perdoa os nossos pecados, perdoa nosso apego ao mundo, nosso apego às coisas. Nos ensina, Deus, a nos apegarmos no Senhor, para enfrentarmos os verdadeiros desafios, Deus. Ajuda a tua igreja a estar com os olhos fitos no céu. É em nome de Jesus que eu oro e eu agradeço por tudo. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Amém. Abrace as pessoas que estão perto de você. Eu sei que nós não estamos na igreja, mas não deixe de abraçar as pessoas, de estar presente na vida das pessoas. Uma boa semana, que a sua semana seja uma bênção para a glória de Deus.